Tô aqui em casa hoje, né? Hoje é terça-feira de manhã, 6 e pouquinho da manhã, e me veio uma reflexão engraçada a respeito de uma situação. Como tem tanta gente na vida que elas são tão mais apegadas ao, vamos dizer assim, a um status do que ao próprio extrato. O que eu quero dizer com isso? Vou te explicar melhor. Tem muita gente que elas se atentam significativamente mais para como elas vão parecer para as pessoas do que como realmente elas precisam estar. Estou dizendo especificamente nessa parte sobre as finanças, né? Quanta gente vive um mundo de aparência? Quanta gente força a barra, né, para manter uma casca ou para que de alguma maneira elas consigam ali estar enquadradas, talvez num perfil que ela mesma plantou na cabeça dela, que faça sentido. Por que eu estou te contando isso? Há um pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, né, a gente teve que, por uma decisão estratégica da nossa casa, a gente teve que fazer uma troca de carro, né? E essa troca de carro, nessa troca de carro, me veio essa reflexão, né? Nós tínhamos um carro que é um excelente carro, né? O que a marca representava, o que aquele carro representava, né? Enfim, era algo realmente incrível. Quando a gente foi fazer uma análise, por que que a gente realmente optou por fazer essa troca do nosso carro? Quando a gente começou a observar o nosso estilo de vida hoje, né, nós temos uma empresa em alguns locais e esses locais eles são em estados diferentes, em cidades diferentes. Então a gente é muito linha de frente, né? Eu e Bruna, nós viajamos muito por conta das empresas e muitas dessas viagens a gente faz, né, cara, semanalmente ali, 2, 3 vezes por semana. Imagina só. E esses custos, quando a gente foi revisar esses custos, o que a gente estava gastando por mês para poder manter um carro. Título de curiosidade, para quem não sabe, nós tínhamos comprado uma Porsche do ano, linda, algo realmente incrível. E quando nós fomos revisitar os nossos gastos, né, a gente percebeu que o custo que a gente tinha ali num período, vamos colocar num período de um ano, a gente fez um custo ali, tá, nos 3 últimos meses, que foi a nossa tomada de decisão. Mas quando a gente observou, cara, o custo que a gente tinha para manter esse carro, ele dava pra gente comprar no final do ano um bom apartamento à vista. E um bom apartamento de verdade. E a gente olhou e falou assim, cara, não tá fazendo sentido. Cara, é algo incrível? Sim. É algo, né, poxa, que é realmente a realização de um objetivo, de uma meta, de um sonho, né, é algo realmente significativo para nós, mas não acompanha o nosso estilo de vida, não acompanha a nossa jornada de vida. E aí entra no que eu queria falar com vocês. Quantas pessoas elas, por não querer, ou pelo menos na mentalidade delas, né, isso ela está retroagindo, ela está dando um passo atrás, né? Quantas pessoas elas querem manter e sustentar isso, mesmo que de uma forma sacrificial ou de uma forma que prejudica às vezes outros interesses maiores da família, por exemplo, para poder manter um status, para às vezes não mostrar para as pessoas que de alguma maneira elas tiveram que voltar atrás ou que elas estão dando ruim ou que não sei, não deram conta de bancar, né? Porque quem sabe do bastidor sabe. Uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, que dinheiro não aceita desaforo, né? Então, essa tomada de decisão, ela foi uma tomada de decisão muito estratégica nossa. Porque você pergunta, Rafael, mas você comprou um carro que você não tinha condição de bancar? Não, a gente tinha. A gente tinha. Só que a gente aprendeu que dinheiro não aceita desaforo. Lembra que eu falei? Então, quando você coloca no papel, cara, o que a gente pagava de combustível por mês, tem muita gente que não ganha isso. Às vezes num ano, por mês, o que a gente gastava de combustível. Né? Quando a gente começou a observar, nós fomos fazer uma troca de pneu, né, do carro, é 15 mil reais para trocar o pneu do carro. Nós fomos depois, como o uso é muito rápido, é muito contínuo, né, e tem, de certa forma, um pezinho um pouco quente. Então, quando nós fomos ali fazer uma troca de freio, que era muito frequente, cara, 9 mil reais uma parte da frente, 9 mil e pouco a parte de trás. E você vai começando a ver que, cara, não estava acompanhado o nosso estilo de vida.
né, a nossa rotina, o jeito com que a gente trabalha, esse carro não estava adequado para nós. E lembra do que eu falei? Cara, mais uma vez eu repito, dinheiro não aceita desaforo. Então a gente teve que pensar. Quando a gente revisitou esses gastos, a gente olhou e falou, cara, a gente pode manter? Pode. Mas, cara, não faz sentido. É loucura. O custo que a gente está tendo para manter esse carro aqui por mês, cara, isso dentro da nossa casa, multiplicando esse valor, ou o que que isso representa para nós de economia num mês, cara, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então nós tomamos uma decisão. E o ponto que eu quero tratar com você aqui é isso. Quantas pessoas elas se travam nesse momento de decisão? Quantas pessoas às vezes ficaria? Você mesmo, pensa você. Você também conseguiria tomar essa decisão? De você ter que, de certa forma, abrir mão de um status para você honrar o seu extrato? Ou melhor dizendo, para você abrir mão de um status para que você possa ser realmente fiel ao seu extrato? Porque o princípio da mordomia, o que, que nada mais é? É você ser fiel àquilo que Deus confiou à sua mão. Você multiplicar aquilo que Deus colocou na tua mão, né? Então, ele vai muito além do certo ou errado. Ele vai muito da intenção do coração. E ele vai muito também de como você lida com essas situações dentro da sua mente. Então essa tomada de decisão que a gente teve foi exatamente baseado nisso. A gente olhou e tomou essa decisão assim, cara, a gente precisa ser um bom mordomo do que Deus está entregando para a gente. Hoje, para o nosso estilo de vida, esse tipo de carro não está funcionando. A gente está rasgando uma grande quantidade de dinheiro por mês, sendo que esse dinheiro poderia ser utilizado para muitas outras coisas, sendo que esse dinheiro a gente poderia estar usando, né, para financiar outros projetos, outras situações, e a gente está gastando. E como eu disse e repito, pessoas travam nessa situação. Pessoas travam porque elas primeiros pensamentos talvez rodeiam, né, a cabeça dela cara, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas elas vão pensar a respeito disso? Será que elas vão dizer que a gente quebrou, que a gente deu ruim, que a gente não conseguiu pagar ou que a gente deu um passo maior que a perna? Isso tudo a gente já viu histórias nesse sentido, né? E essas pessoas, quando elas fazem isso, geralmente elas botam muita coisa em xeque, né? Então, essa tomada de decisões quando a gente tem que ter a respeito de preservar e ser coerente com a nossa vida ou preservar aquilo que realmente importa mais para nós, elas precisam ser tomadas rápido. E quando a gente rapidamente observou que não estava adequado para o que a gente estava fazendo, nós rapidamente tomamos uma decisão. Hoje a gente trocou o carro, nós compramos um ótimo carro também, né? E esse carro, nosso custo é praticamente irrisório com ele, né? Então, assim, a gente não gasta talvez por mês, acho que nem isso tudo, 10% do que a gente gastava antes, né? Se antes a gente gastava 30 por mês, hoje a gente gasta 300. É realmente algo surreal, é algo realmente significativo, né? Aí o ponto é, mas então esse carro não é um bom carro, não é um bom carro de se comprar, não é um bom carro de se manter, né? Cara, todo mundo sabe o que a Porsche representa, mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é, isso é adequado para o seu estilo de vida hoje. E aí você para pensar em outras coisas. Eu dei o exemplo de um carro, mas você para pensar hoje por quantas vezes, às vezes o seu ponto ali não é um carro, mas às vezes é um estilo de vida de restaurante, um estilo de vida de viagem, um estilo de vida, né, de tantas outras coisas, de compras, e às vezes você vai ver e isso pode estar comprometendo o seu futuro. Às vezes isso pode estar realmente impedindo você de alcançar novos níveis. Por quê? O princípio da mordomia. Você não está sendo talvez fiel como deveria naquilo que Deus te entregou. Então, eu quero deixar essa mensagem para você para que você possa refletir verdadeiramente e entender que aquilo que Deus coloca na tua mão é sua responsabilidade multiplicar. Outra coisa, não se preocupa com status, se preocupe com extrato, se preocupe muito mais com o que você está gerando de receita, o que realmente você, sua família sabe do seu bastidor, do que como as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar ou elas vão ficar falando a respeito de uma tomada de decisão sua. Eu falo isso com muita propriedade porque eu sei de pessoas e de histórias
que elas não conseguem tomar esse tipo de decisão, porque elas ficam presas ao que os outros vão pensar e às vezes sacrificam coisas muito importantes por conta de uma simples bobeira dessa, tá? Então é isso, tenha uma ótima semana, vamos pra cima!